Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Podpack. É um prazer ter vocês aqui conosco e eu espero que vocês estejam sendo muito edificados com esse projeto, com todo o conteúdo que nós estamos lançando em nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, faço parte aqui da Igreja Propósito em Cristo. Atualmente estou como líder dos adolescentes mais incríveis do Brasil e também do Ministério de Louvor da nossa igreja. E claro, gente, para poder complementar essa mesa, eu não poderia estar sozinha, certo? Então, trouxemos hoje para tratar de um tema muito legal, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Uma pessoa muito especial, que só para vocês terem uma ideia do tamanho do conteúdo que essa pessoa tem, o apelido dele aqui na igreja é Bíblia Man. Então, estou aqui comigo, Marcos Borges. Amém, glórias a Deus. Pessoal, que prazer imenso de poder estar aqui juntamente com vocês. Que a graça e a paz do Senhor possa estar na vida de cada um. É um prazer imenso, né, de poder participar deste momento, desse projeto, a qual está sendo iniciado. E eu creio que o Senhor ele vai falar poderosamente aos nossos corações. Como assim, a nossa irmã Mari, ela me anunciou, meu nome é Marcos, faço parte da Igreja Propósito em Cristo. Estou como líder, né, do Departamento de Missões Urbanas e eu creio que vai ser um papo saudável, algo muito interativo, a qual nós vamos ter a partir deste momento. Glória a Deus. Marcos, hoje o nosso tema, ele está muito especial, porque assim, por mais que seja algo que a gente fala muito, que a gente discute muito, e a gente vê muitas pessoas falando, ainda é um tabu nas igrejas, né? E a gente está tão chique que agora nós temos uma produção. E eu vou pedir para a produção colocar para a gente agora o nosso tema desse podcast. Vamos lá? Produção. Qual a importância da comunhão e da igreja local? Marcos, no contexto geral, o que você acredita? Assim, se realmente é importante, se hoje no nosso mundo, né, na nossa vivência com a tecnologia, com a forma com que as pessoas têm lidado com as relações, você ainda acredita que a comunhão ela é importante e a igreja local também? Omar, eu acredito plenamente que a comunhão ela é de suma importância, mesmo como você bem disse, bem citou, né, dentro dessa era tecnológica que todos nós vivemos, dentro de uma facilidade de acesso que as pessoas elas têm através de um smartphone, de um notebook, de canais, né, dentro de YouTube, até mesmo no Instagram, de poder acompanhar cultos online. Eu creio e tenho a certeza dentro de mim que ainda existe a necessidade de podermos estar de fato em comunhão dentro de uma igreja local. Aí eu compartilho muito da sua opinião. Eu acho que nós somos seres relacionais, né? Então, quando nós conseguimos estar em um ambiente, que nós nos sentimos parte desse ambiente, e esse ambiente é a nossa igreja local, a possibilidade e as chances com que o nosso ministério, a nossa vida, ela flua, é muito mais rentável, né? Muito mais viva. Bom, entendendo que, de fato, é importante, nós concordamos com essa Sim, opinião. Para poder ficar mais fluido, a nossa produção preparou 10 perguntas para que a gente possa ir dirigindo o nosso bate-papo aqui. E eu sim. acredito que esclarecendo muitas dúvidas de vocês também que estão em casa, ou muitos questionamentos a respeito dessa parte da comunhão, o que é comunhão de fato, qual que é a diferença entre união, por exemplo. Então, vamos lá, produção. Primeira pergunta para a gente responder. O que realmente significa comunhão segundo a Bíblia, Marcos? Vamos lá. Nós temos que analisar a Bíblia dentro de um todo, né, quando nós falamos a respeito de comunhão, né? Uhum. A Bíblia ela vai nos relatar de fato que a comunhão ela é indispensável, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E algo interessante, né? Porque no Novo Testamento essa comunhão ela vai aparecer de uma forma mais abrangente, né, do Aham. que no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, por exemplo, né, faziam-se as reuniões, as assembleias, né? E existe até um termo no hebraico, irmã Mari, que se chama kerual, que esse termo ele não é para fins culticos, né, Aham. como é nos dias de hoje, né? Então, esse termo ele era utilizado lá atrás justamente para poder denominar um ajuntamento de pessoas, porém, sem um compromisso, digamos que, de cultuar ao Senhor. Já dentro do Novo Testamento, nós podemos ver,
né, que este termo, já no grego agora, que quer dizer eclésia, né, que é chamados para fora, ele já faz esse ajuntamento justamente para poder fazer com que essas pessoas elas tenham uma proximidade uma mais com a outra, né, e fazendo e tornando, né, a igreja, por si só, essa comunhão dentro da igreja como algo, digamos que mais de cumplicidade, de mais proximidade, de mais Aham. afeição de um para com o outro. É, exatamente. O engraçado é que, assim, por mais que pareça algo óbvio, né, quando nós falamos de igreja e Sim, comunhão, porque quando nós vamos ver as histórias da Bíblia, quando nós vamos compartilhar, a maioria das metáforas que geralmente é feitas na Bíblia em relação à igreja, trata-se sobre algo no coletivo, sim, né? exato. Então, comunhão, ao meu ver, é algo completamente natural. Tinha que ser algo natural quando Exato. se falasse de um povo cristão. Quando se falasse de pessoas que realmente seguem a Cristo, não deveria ser algo como se fosse um tabu ou que a gente tivesse que aprender a tratar. E isso eu acho que se perdeu muito nesse contexto individual, né? No contexto eu sei fazer, eu posso fazer, como que eu faço, a forma com que eu penso. E isso deixou de ser uma realidade no mundo cristão. Isso deixou de ser algo que a igreja convive bem, que seja algo natural. E eu acho que uma das questões também é porque as pessoas confundem muito sobre o fazer junto, Uhum. né, sobre estarem no mesmo lugar, sobre algo mais físico de estar ali dentro de um culto, por Sim, exemplo, do que de fato viver em comunhão, né? Eu exatamente. entendo a comunhão como algo mais voltado a não apenas uma união, mas um mesmo propósito, um mesmo Sim. sentido, uma mesma direção, uma mesma fonte, algo que de fato não é sobre um, mas sobre um todo ou um porquê de um todo, né? Não sei se você compartilha dessa ideia também. Sim, eu compartilho do mesma linha de pensamento, do mesmo segmento, porque como nós podemos, né, de fato observar, né, que a Bíblia ela já é instrutiva a nós pensarmos dessa forma, né? Sim, A Bíblia ela já vai nos mostrar de fato aquilo que é uma comunhão dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, né? sim. Que ela não parte somente de um princípio de poder ir frequentar e estar durante algum tempo determinado, não. Ela se Aham. consiste dentro de algo a qual é ininterrupto, é algo que não para, algo que é É um contínuo, movimento, é um né? movimento. Então, os pais da igreja, por si só, eles prezavam muito isso. Eles colocavam isso como prioridade, essa comunhão, né? Então, de fato, essa comunhão ela tem que ser existencial nos tempos de hoje, conforme os moldes da Bíblia. E assim, o legal da comunhão é que quando nós pensamos ela em um contexto não só físico, ela expande as quatro Sim, paredes, né? Esse final de semana a gente viveu algo muito legal aqui na igreja, porque nós temos uma pessoa que na igreja faz, por exemplo, da limpeza, né? sim, Aquela questão mais comum, só que precisava dar um faxinão, assim, de sim. limpar parede, de limpar ventilador. E foi muito bacana que a gente viveu isso de fato fora das quatro paredes, fora por mais que nós estávamos no contexto estrutural da igreja, mas nós não estávamos no contexto natural de culto. E Sim. ainda assim nós vimos pessoas ali, adolescentes, jovens, crianças lavando as cadeiras da igreja, porque de fato entenderam o mesmo propósito. Então acho que comunhão ela está muito voltada à proposta, ela está muito voltada a estarmos juntos Sim. com o mesmo a uma mesma finalidade, um mesmo sentido, um mesmo propósito, uma mesma visão, e não apenas estarmos juntos fazendo alguma coisa sem um sentido final, sabe? Exatamente. A comunhão ela se consiste a isso, né, de podermos nos disponibilizar uns para os outros, né, dentro Exato. de um mesmo propósito, dentro de um mesmo objetivo e dentro de uma mesma finalidade. Né? E a finalidade a qual a Bíblia nos ensina é somente para uma coisa, que é somente para poder glorificar o nome de Cristo. Né? Mesmo que seja dentro de de algo a fazer dentro do ministério ou fora do ministério, algo que se consiste de poder dar uma assistência ao próximo, tudo isso envolve a comunhão e tudo isso, de fato, vai fazer com que o nome do Senhor ele possa ser glorificado e que a igreja, de fato, possa ser vista pelo mundo como um lugar de verdadeira comunhão por todos. E o legal é que, assim, quando nós falamos de comunhão, nós falamos de uma pluralidade de cultura, de pessoas, porque a Sim, igreja, ela tem pessoas de todas as sim, formas, de todos os jeitos, né, de vários temperamentos. Nós temos pessoas completamente distintas. Então, se a gente for pensar só em união, qual que seria a lógica?
quem é parecido ficar perto Sim, daquela sim. pessoa que ela, de alguma forma, tem alguma ligação, alguma intimidade ou algum ponto ali de conexão. E quando a gente entende o sentido da comunhão, de fato, e o quão importante é a comunhão no contexto cristão, a gente percebe que não é sobre afinidade, Isso. né? Não é sobre, eu me pareço com o irmão Marcos, ou eu tenho os mesmos gostos, eu Sim. tenho a mesma feição, eu tenho os mesmos objetivos. Não, é um contexto onde nós entendemos as diferenças, mas nós entendemos que a igreja, ela é um organismo vivo. Sim, sim. E sendo um organismo vivo, cara, a gente precisa se movimentar, independente do seu gosto, do meu gosto, a gente tem um propósito e a gente tem que seguir esse propósito e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E é por isso, né, que a comunhão dentro da igreja ela vai nos ensinar isso, porque eu não posso partir de um princípio, digamos que, de uma opinião que às vezes eu posso ter totalmente diferenciada da opinião que você possa ter, e eu Aham. tentar fazer com que isso seja algo absoluto a mim e tentar fazer com que aquilo que você pense a respeito de mim se torne algo totalmente relevante. Porque dentro de um organismo nós vamos ver que de fato tudo vai funcionar em comum acordo, Sim. né? Mas existe também as diferenças, né? Quando nós olhamos para um corpo por si só, nós vamos ver as diferenças óbvias de cada um, de cada funcionalidade. Digamos que o pé ele tem a consistência de poder nos manter de pé, né? De Aham. fato, o joelho é aquele que vai fazer com que o nosso corpo, né, suporte o peso do corpo, né? As mãos ela vai pegar algo, cada um dentro de uma função específica, né? Então cabe a nós aceitarmos aquilo que os nossos irmãos, por sua vez, por mais que tenham um pensamento diferente do nosso, eles sejam aceitos dentro dessa comunhão e por conta daquilo que nós trazemos dentro de nós, que não é sobre a personalidade a qual eu carrego, a personalidade a qual você carrega, é sobre o intuito, o propósito e o alinhamento para o reino. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a comunhão, por mais que ela seja, como eu disse anteriormente, algo óbvio quando nós pensamos em um contexto cristão, deveria ser algo óbvio. Hoje eu acho que ainda não é exatamente por isso que você falou. Nós não entendemos que o corpo tem partes distintas, Sim. com funcionalidades distintas, com visões diferentes, mas dentro de um mesmo propósito. O corpo ele precisa funcionar, ele precisa andar. E às vezes para o corpo andar, o pé ele vai ter que machucar ali um pouco, a mão Sim. vai ter que estar mais escondida, o olho vai ter que estar fechado. Então, eu acho que a dificuldade é exatamente essa, a gente olhar para o outro como um indivíduo diferente de você, ou você está numa posição onde que talvez você não veja daquela forma ou tenha uma opinião diferente, mas ter que se abster de si por aquele momento em favor da comunhão, em favor do propósito que a gente está seguindo ali. Hoje eu entendo que talvez seja a maior dificuldade das igrejas, é as pessoas não se verem mais como um indivíduo e sim como um corpo. Exatamente. E eu gosto de poder partir também dentro de um princípio a qual Paulo ele vai nos ensinar, que quando ele fala que nós devemos suportar uns aos outros, né, eu trago a ideia dentro da minha cabeça, tá? Não está dentro da Bíblia, mas dentro da minha mente, que é aquilo que nós podemos fazer uma comparação de uma edificação, por exemplo. Aham. Nós podemos pegar um prédio, né? Nós podemos ver o prédio, ele feito, totalmente estruturado, mas nós não sabemos as bases pelas quais esse prédio ele está alicerçado. Aham. Né? E nós, como cristãos, como servos de Deus, né, sabendo aquilo que de fato é a comunhão, esse suporte a qual nós devemos dar um para o outro, não é aquele suporte, eu convivo com essa pessoa, eu tenho que suportar ela, eu tenho que tentar ser simpática. Não, esse suporte, na verdade, é aquilo que vai fazer com que a pessoa, no momento de dificuldade a qual ela estiver vivendo, a qual ela estiver passando, eu estar ali para poder, de fato, estender as mãos. Como nós falamos do corpo, né? Quando um pé, por exemplo, está lesionado, você vai forçar o outro pé mais com o peso do seu corpo para poder suportar toda aquela carga que o pé que está lesionado não vai conseguir suportar. Sim. Então, automaticamente, você vai não é que você vai sobrecarregar uma parte do seu corpo, é porque aquela parte do seu corpo vai entender que o seu pé está
está lesionado e vai, consequentemente, dar prosseguimento à sua locomoção diante daquilo que você deve fazer. Então, esse suporte é você, de fato, assumir a responsabilidade que, diante das dificuldades a qual o seu irmão vive, a qual você está vivendo, você deve dar esse auxílio, deve receber esse auxílio, para que, dentro dessa proporcionalidade, o andamento e o prosseguimento dessa comunhão ela possa ser evidenciada. Aí vamos falar a verdade, irmão Marcos. É difícil suportar algumas pessoas. Se a gente não tiver, de fato, no mesmo propósito, numa mesma visão, entendendo que não é sobre a gente, mas é sobre um contexto maior, é sobre uma razão, de fato, é muito difícil nós suportarmos. Principalmente quando são pessoas que, como nós falamos, talvez não vai ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de se posicionar, a mesma forma de falar. Sim. E a gente começa a conflitar com a nossa individualidade. E suportar, de fato, é algo que a gente tem que trabalhar. Exatamente. Muitas vezes, fazemos essa classificação de comunhão dentro de uma teoria, né? Mas dentro de uma aplicação na prática, nós deixamos muito a desejar. Nós cantamos louvores que falam de comunhão. Sim. Nós, às vezes, abordamos mensagens temáticas que falam de comunhão. Mas dentro da praticidade daquilo que é o dia a dia, nós deixamos muito a desejar por conta disso. O Salmo de 133, no verso de número 1, vai falar o como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união, ela não se resume somente a algo limitado. Essa comunhão, essa união, ela se resume a algo a qual se expande, a qual se abrange. É algo que eu disse no começo que tem que ser vivido diariamente. É algo ininterrupto, é algo que não pode parar, algo que não pode cessar de forma alguma. Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta, porque se deixar, nós dois vamos ficar aqui o podcast inteiro em uma pergunta só. Por que a igreja local é essencial na vida de um cristão, mesmo em tempos de culto online e redes sociais? Eu vou começar respondendo essa parte. Como nós falamos no início, nós somos seres relacionais, né? E, infelizmente, nós estamos em uma era, em uma fase, onde que tudo está muito digital. Principalmente, eu não sei você, Marcos, mas eu sofri muito na pandemia com a não poder ir para a igreja. Para mim, era o cúmulo do absurdo. E, de fato, estar numa igreja local, ao meu ver, não é só algo no contexto espiritual, mas é algo no contexto de estarmos entre irmãos. Sim. Né? Quantas vezes assim, nós passamos por situações tão dificultosas, situações onde que nós estamos desanimados, nós estamos desamparados, e é o corpo que, de fato, está ali conosco, é o corpo que nos revigora, que nos dá uma direção, é um segmento ali do pastoreio, da nossa liderança. Então, na minha visão, a igreja local ela não parte só num contexto espiritual, mas em um contexto físico, em um contexto emocional, em um contexto de vivência mesmo do dia a dia ali com a gente. É verdade. E não querendo, né, de forma alguma, tirar a credibilidade daquilo que o culto online ele oferece, que de fato existem pessoas que, por conta de uma locomoção, por conta de uma viagem a qual está fazendo, ela tem esse acesso e eu acho algo muito bacana e muito edificador para a vida das pessoas. Porém, a comunhão ela é de suma importância, assim como eu falei, e volto a frisar nesse mesmo assunto. Por quê? Porque é através do nosso convívio dentro da igreja, com os nossos irmãos, tendo essa proximidade, tendo esse relacionamento, esse tete-a-tete, um para com o outro, que nós verdadeiramente vamos vivenciar essa comunhão diária. Então, nós não podemos, de forma alguma, deixar com que isso possa ser algo que ficou no passado. Eu não estou querendo ser saudosista de poder remoer o passado, colocar o passado no presente. Porém, nós observamos muito bem, nós que temos um tempo de caminhada já percorrido ao longo de todo esse tempo, nós vamos ver que a importância daquilo que era gerado lá atrás. Sim. E que, infelizmente, hoje nós deixamos de gerar justamente por conta da tecnologia que chegou e nos fez um separar do outro. Então, isso eu tenho a certeza comigo
que é algo que faz muita falta, mesmo nesse tempo onde que as facilidades, né, por conta da tecnologia, ela fez com que as pessoas, eu não digo que elas se acomodaram, mas que as pessoas elas preferem, às vezes, ficarem em casa, acompanharem um culto online do que poder ter uma comunhão com as pessoas, esse relacionamento que você citou. E é interessante que quando nós falamos de relacionamento, o Senhor ele nos criou para isso, Sim. para podermos sermos seres relacionais, pessoas a quais estão próximas umas das outras, né? A gente vê, por exemplo, quando o Senhor ele cria o homem e posteriormente ele cria a mulher. Ele cria o homem para a mulher para o homem para que eles pudessem ter essa proximidade, para que eles pudessem não se relacionar como marido e mulher, mas que eles pudessem ter uma afeição um com o outro, sabe? Para que eles pudessem ter de fato uma intimidade. Aham. Então, desde o início da palavra, da Bíblia, nós já podemos observar que o Senhor, o intuito e a vontade dele é que nós tenhamos comunhão um para com o outro. Sim, e é legal que, por exemplo, em Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Exatamente por esse contexto, porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos sentindo afastados, é um sempre apoiando o outro ali, né? Eu falo porque eu já vivi esses dois cenários, irmão Marcos. Eu já vivi um contexto onde a igreja virou as costas, como eu já vivi um contexto onde que a ajuda dos irmãos, o apoio dos irmãos me fez revigorar, me fez viver novamente. Então, de fato, é muito importante isso, o congregar, né, o estarmos juntos. Eu entendo que esse contexto, como eu disse, principalmente pós-pandemia, trouxe à nossa geração uma questão muito de gostar de coisas práticas. Então, por exemplo, você vai escutar um áudio no WhatsApp, você tem que colocar no 2x, porque você não tem mais paciência de escutar um áudio numa velocidade normal, né? Ou então você vai digitar, você não mais escreve uma palavra completa, tem uma abreviação. Então, hoje as pessoas, assim, eu graças a Deus nasci e cresci no Evangelho. Antigamente os cultos tinham 2h30, 3 horas. Hoje se passa 5 minutos do horário do culto, a galera já está levantando, já está indo embora, já está reclamando, porque a mensagem está muito longa. As pessoas não têm mais paciência de escutar um sermão de mais de 40 minutos. Então, eu acho que essa parte tirou um pouco desse princípio da comunhão, mas a gente entende que, biblicamente, né, o direcionamento estejamos em comunhão, estejamos unidos, mas também que possamos congregar e não apenas frequentar uma igreja. Exatamente. E esse congregar, esse estar presente, esse fazer parte do corpo, ele se dá exatamente por conta desse princípio, né, de podermos entender a importância que também a igreja local ela tem nas nossas vidas. Porque a partir do momento que eu me isolo dentro da minha casa e fico ali, não que isso seja errado, eu quero frisar novamente que isso não é errado, principalmente para as pessoas que estão ali com uma enfermidade, com uma doença, que estão ali impossibilitadas de poder saírem. Isso, para mim, não é errado. Porém, as pessoas que têm a possibilidade de poderem estar perto, de poderem ter esse convívio, elas estão ignorando esse convívio. Claro. Sabe, como você muito bem disse, muito bem citou, irmã Mari, as pessoas elas se tornaram muito imediatistas. Sabe, as pessoas elas querem estar dentro de um lugar por um determinado tempo, um determinado momento. Se ultrapassa aquele tempo do culto, a pessoa ela já cria um certo caso, e isso já é um motivo suficiente para ela poder, digamos que, não querer voltar mais naquele lugar e não querer viver essa comunhão que nós vivemos, porque talvez ela prefere viver o individualismo, as suas próprias vontades e não querer fazer parte, de fato, daquilo que é o corpo de Cristo. Aqui na igreja nós temos uma primícia, né? Eu acho isso muito legal, porque eu, de fato, não tinha escutado isso anteriormente. Mas o nosso pastor ele sempre nos direciona a procurar a nossa última igreja. Por quê? Exatamente nesse contexto onde que nós somos seres relacionais, então qualquer tipo de problema, a gente entende que a melhor opção é sair. A melhor opção é deixar, a melhor opção é não fazer mais parte, a melhor opção é não estar ali. E aí nós não criamos raízes, né? Antigamente a gente via pessoas que tinham 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja. E hoje nós não vemos isso mais. As pessoas passam muito 5 anos, 7 anos, por quê? Não existe mais uma raiz, não se entende mais a igreja, o local, como um lugar onde realmente é casa, onde um lugar que realmente é família, né? A gente entende como um lugar de passagem.
E isso é algo que distorce muito esse conceito de comunhão. Porque quando nós entendemos que nós somos um corpo, não adianta, o braço tá doente, você vai arrancar ele fora, vai jogar? Não vai. Você vai tomar um remédio, vai curar o braço, mas o braço não sai do corpo. Então, eu lembro uma vez, eu estava num culto, e aí, no dia, assim, várias pessoas aceitaram Jesus, acho que umas 15 pessoas aceitaram Jesus. E aí eu achei que... Eu sempre me emocionava muito quando acontecia isso. É muito legal. E aí eu lembro que eu estava chorando, assim, vendo aquelas pessoas aceitando Jesus. E aí chegou uma pastora perto de mim e falou comigo assim, você está chorando por conta desse pessoal? Eu falei, sim. É muito lindo ver as pessoas aceitando Jesus e tudo mais. Aí ela falou para mim assim, não, realmente é muito lindo, mas eu me emociono mais em ver pessoas como você que já tiveram várias situações e não saíram da igreja. E aquilo me marcou, porque eu falei, cara, realmente, hoje a rotatividade de pessoas na igreja é muito grande. São muitas pessoas que entram e daqui 2 meses, 3 meses, você olha e fala, cadê essas pessoas? Né? Não se criam esse vínculo. As pessoas não veem a igreja mais como um lugar de escape. Ou então, estou com um problema, vou na igreja. Estou passando uma situação, vou pedir oração. Sim. E não mais como casa. Não vê a igreja como família, não vê a igreja como algo pertencente, de fato. Sim, exatamente por conta de muitas pessoas terem criado dentro do seu coração, até mesmo nos seus pensamentos, essa linha de poder, digamos que, acessar ou ter acesso a uma igreja somente nos momentos dificultosos, Sim. Né, a qual elas estão vivendo, a qual elas estão passando. E, de fato, a igreja, eu gosto sempre de poder frisar que a igreja ela é um hospital, sabe? Nós éramos, né, graças a Deus, porque nós fomos sarados pelo Senhor. Éramos doentes e existem pessoas doentes que precisam e necessitam ser saradas. Sim. Porém, essas pessoas muitas das vezes não entendem que este lugar que sara, este lugar que cura, mas é este lugar também que vai oferecer a essas pessoas um convívio, né? Vai oferecer a forma para que essa pessoa ela possa ser tratada, para que ela possa desenvolver, para que ela possa ser de fato abraçada por todos, né? Mas o individualismo, infelizmente, ele tem se deteriorado nesses últimos tempos, né? E as pessoas não se veem mais dentro dessa necessidade de poder estarem próximas umas das outras. Elas abrem mão do convívio para poder viverem de uma forma totalmente isolada. E assim, eu acho isso muito perigoso, porque as pessoas têm a cultura de achar que quem está na igreja já está curado, já está perfeito, já está pronto, não pode errar, né? Tipo assim, às vezes acontece alguma situação com algum irmão, aí você fala, nossa, mas a pessoa é do ministério de louvor, a pessoa canta, a pessoa prega, a pessoa faz isso. Mas ela continua sendo uma pessoa que continua sendo forjada ali, tendo caráter, sendo moldado. E isso dificulta muito a comunhão, porque a gente sempre espera do outro que ele nos ofereça uma parte que, às vezes, nem nós oferecemos. Sim. Nós esperamos que o outro tenha uma maturidade para lidar com uma situação que muitas vezes nem nós temos essa maturidade. Né? Eu acho que falta um pouco esse entendimento, que estamos todos caminhando no mesmo propósito, mas cada um em uma fase diferente. Tem gente que já passou por muita coisa e isso fez com que a pessoa criasse uma maturidade muito grande, criasse uma visão diferente, criasse uma forma de lidar, como outras não. Então, quando nós estamos em corpo, quando nós estamos em família, a gente consegue identificar. Em casa mesmo, você sabe, o dia que a sua esposa está bem, o dia que a sua filha está meio irritada, o dia que você precisa ser mais carinhoso, o dia que você precisa ser mais firme. Por que a gente não consegue ter essa mesma sensibilidade dentro do corpo? Por que a gente não consegue entender? Não, talvez hoje meu irmão só precisa de um abraço, ele só precisa de um afeto. Talvez eu hoje precisava desse afeto, mas o outro não estava pronto para me oferecer, e está tudo bem, porque nós estamos dentro de um lugar onde todo mundo está sendo tratado, de fato. Exatamente. E a partir do momento que passa a existir essa falta de percepção, nós deixamos muito a desejar dentro desse quesito daquilo que verdadeiramente é a comunhão. Porque a comunhão ela não se consiste somente daquilo que é estar presente em um culto. Né? Como eu falei, eu volto a repetir e frisar novamente. Né? As pessoas hoje em dia elas colocaram a igreja como um hobby. As pessoas hoje em dia elas colocaram, infelizmente, a igreja, né, como um lugar, como um ponto de encontro, onde que elas só querem ir, porém elas não querem permanecer. Por quê? Porque elas encontram um defeito em tudo. Elas veem nas pessoas digamos que
elas criam nas pessoas algumas expectativas e talvez essas expectativas não são supridas por ela, Exato. né? Então, é justamente por conta disso que essas pessoas, elas preferem se distanciar, se afastarem, e elas não conseguem enxergar em si mesmo, que talvez o problema maior pode ser o modo a qual ela está pensando, da forma a qual ela está pensando, e tirando, quem sabe, até mesmo conclusões precipitadas a respeito de outras pessoas e deixando, né, se precipitar de não poder ter essa proximidade maior. Provérbios mesmo fala isso. No capítulo 18, versículo 1, vai dizer: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdade e sabedoria. Ou seja, quando a gente se isola, é um campo minado para distorções, né? Para você gerar Exatamente. um sentimento, uma percepção de uma situação que muitas vezes não tem nada a ver com o que você está pensando. Quando você se isola, quando você cria esse âmbito de solitude ali, Uhum. você vai seguir muito pelo seu sentimento, muito pela sua emoção. E quando você vai sentar para conversar, você vai ver que não é nada daquilo, né? Exatamente. Eu não sei você, Marcos, mas eu já presenciei, eu já auxiliei em Sim, muitos sim. casos assim, que não tinha nada a ver, a pessoa não me cumprimentou, mas foi uma percepção do seu olhar, foi Sim, a sua visão sobre o caso, foi a forma com que você se sentiu, e muitas vezes o sentimento ele não, muitas vezes não, o sentimento ele não é racional. exatamente. Existe um louvor muito antigo que eu gosto muito dele, que ele fala assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixe de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior. Ou seja, é uma complexidade que as pessoas elas trazem dentro de si de inferioridade, de poder se Sim, acharem inferiores às outras pessoas. sim. E isso é que quando elas colocam isso à tona, elas esquecem. Lá em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 2, vai falar assim: que nós devemos levar o fardo das outras pessoas, para que isso possa se cumprir a lei do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A partir do momento que eu entendo que essa pessoa, talvez, ela possa estar ali se sentindo totalmente inferiorizada, totalmente isolada, totalmente, digamos que para ela é descartada, é nesse momento que eu tenho que ter, de fato, uma percepção de poder falar assim: não, meu filho, você é importante sim, de fato, para Deus, sabe? Você é uma pessoa a qual tem valor para Deus, sabe? Deixe de ficar sofrendo essa angústia, essa dor, com esse complexo que você carrega dentro de si, levanta e vamos romper, em nome de Jesus. Amém. Exatamente. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Amém. O que acontece espiritualmente quando alguém se afasta da comunhão, irmão Marcos? Se afastar da comunhão é completamente, eu posso assim dizer, que é se afastar de Deus. Porque quando a pessoa ela abre mão da comunhão, ela está abrindo mão daquilo que o Senhor Deus criou, né? Que é aquele convívio com as outras pessoas, que é aquele bem-estar em estar do lado de outras pessoas. E as pessoas abrindo mão disso, de fato, elas deixam de compreender verdadeiramente o verdadeiro significado daquilo que é o Evangelho de Cristo. Elas deixam de poder compreender verdadeiramente aquilo que é o anúncio das boas novas. E quando ela abre mão dessa comunhão, ela, de fato, ela vai viver uma vida completamente distinta às outras pessoas. Ela vai seguir os seus próprios pensamentos, ela não vai querer ouvir ninguém, ela não vai querer ser aconselhada por ninguém, ela vai querer viver uma vida, digamos que os antigos falavam: a Deus dará, sem ter, né, dentro do seu coração, do seu entendimento, que pode contar com outra pessoa. A pessoa, quando ela abre mão da convivência, da comunhão com os outros irmãos, ela está falando para si própria: ó, eu me viro sozinho. Deus ele é deixado de lado, as pessoas são deixadas de lado e a pessoa ela crê na sua suficiência diante das outras coisas, descartando completamente aquilo que é uma ordenança do Senhor para nós, que é podermos viver nessa comunhão. Não, e é legal que assim, no Novo Testamento mesmo, tem vários mandamentos que são, digamos, recíprocos. Por exemplo, orai-vos uns pelos outros, amai-vos uns aos Sim, outros, sim. suportai-vos uns aos outros. E quando a gente pensa que alguém decidiu se afastar da comunhão, o que me leva a pensar o porquê que essa pessoa se afastou da comunhão? O que fez essa pessoa decidir se afastar da comunhão? E aí, entrando nesse contexto espiritual, a raiz dessa decisão geralmente está enfadada a algum tipo de problema, Sim. algum tipo de falta de perdão, algum tipo de falta de compreensão de uma situação, o que gera
várias outras situações ou vários outros questionamentos, sentimentos, e isso leva a pessoa, querendo ou não, a um âmbito de pecado. Sim. Porque isso pode virar já uma distorção, pode virar uma manipulação, pode virar uma inveja, uma Sim. contenda. Se a pessoa ela se decide afastar da comunhão, como nós continuamos sendo pessoas relacionais, a probabilidade dela chegar em outra pessoa e falar, nossa, você viu tal situação? Nossa, você viu isso, você viu aquilo? E entrar num âmbito de rebeldia é gigantesco. Porque foi uma decisão de se afastar da comunhão. Exatamente, eu vejo dessa mesma forma. Né? Tanto é que lá em 1 João, capítulo de número 1, verso 7, a palavra vai nos dizer que, mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado e de toda maldade. Nós compreendemos que a pessoa a qual abre mão da comunhão, ela já está com o intuito de poder viver em meio à treva. É verdade. Porque ela está abrindo mão daquilo que vai trazer luz aos seus caminhos, que vai trazer salvação à sua vida, para poder viver de uma forma completamente desordenada, em meio às trevas. Então, quando João ele vem falando, mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A luz, ela vai gerar a comunhão. A comunhão, ela vai gerar este luzeiro que somos nós, para que o mundo possa ver. Assim, e pensando numa questão prática também, né? Quando nós falamos, como que nós vamos ser reconhecidos como cristãos de fato, como filhos de Deus de fato? Porque uma boa convivência com as pessoas que fazem o que quer, o que nós queremos, que falam o que nós queremos ouvir, que nos dão, que nos oferecem o que nós queremos. É muito prático, é muito natural, né? Todo mundo gosta de se relacionar com esse tipo de pessoa. Agora, quando nós temos que se relacionar com uma pessoa que não às vezes não vai se afeiçoar conosco, não vai concordar com o nosso jeito, vai tentar nos lapidar. Querendo ou não, isso pode gerar algumas situações que precisam ser resolvidas, e quando não são resolvidas, que trazem esse sentimento que afasta as pessoas, e eu não estou tirando a responsabilidade de nós como cristãos de termos esse cuidado com os irmãos, não é isso. Mas quando a pessoa ela decide se afastar, é o que você falou, já existe algo ali, já existe uma raiz, já existe uma predisposição ao pecado. Porque ela entra nesse complexo de solitude que nós falamos, nessa situação de ver as coisas de forma distorcidas, o que vai gerar ela pecar ainda mais, né? E muito passiva a gerar esse contexto de rebelião, de rebeldia, de calúnia, de falsas acusações, porque sempre estamos olhando para o sentimento e não para a razão. Exatamente. E é justamente também por conta desse motivo que as pessoas elas tomam muita e fazem, né, conclusões completamente precipitadas a respeito desse assunto, porque muitas, ao serem, digamos que orientadas, ao serem advertidas, até mesmo sendo exortadas, essas pessoas elas não conseguem de forma alguma absorverem aquilo que está sendo dito, está sendo falado para elas. E consequentemente a isso tudo se torna um álibi para que essa pessoa ela possa se desvincular, para que ela possa se desprender, para que ela possa seguir os seus próprios passos, seus próprios caminhos. Como o texto ele acabou de nos falar, ao sair da luz, essa pessoa ela vai viver em meio às trevas. E vivendo em meio às trevas, ela se torna completamente vulnerável às vontades do inimigo. E se tornando vulnerável completamente às vontades do inimigo, essa pessoa ela se torna uma isca fácil para Satanás. Exato. Então, consequentemente a isso, nós podemos observar que tudo isso vai desencarrilhar na vida dessas pessoas não coisas boas, pelo contrário, coisas más, coisas pelas quais irão prender essas pessoas e de uma forma tão dificultosa mais adiante, vai fazer com que elas retornem a poder viver novamente essa coinonia, essa comunhão com os irmãos novamente. E assim, eu acho que é mais difícil quando nós precisamos recomeçar do que começar. Isso. É engraçado, assim, eu conheço algumas pessoas que passaram um tempo no evangelho, viveram em comunhão com a igreja, aí se decepcionaram, aconteceu alguma coisa, aí decidem em não estar mais em comunhão e depois tentam voltar. E aí esse recomeço, ele é muito doloroso, ele é muito difícil, né? Então, é difícil quando alguém, de fato, decide retornar. Exatamente por esse recomeço, ele ter toda uma história por trás. Agora só tem que começar tudo do zero, mas tendo algo tendo acontecido por trás, né? Bom, vamos lá. Próxima pergunta, produção.
É possível ser um cristão saudável sem estar congregando em uma igreja local? Eu acho que, de uma forma indireta, nós acabamos respondendo Sim, isso sim, sim. nessa pergunta anterior, exatamente por esse contexto de onde nós entendemos que, se você se afastou, Uhum. automaticamente você está abrindo um Mão. grande caminho Sim, para sim. entrar em trevas. Então, é impossível a gente ser saudável Uhum. espiritualmente, ser saudável emocionalmente, quando nós não estamos dentro daquilo que o Senhor nos ensina. E a gente já entendeu que comunhão, que congregar, ele é um princípio bíblico também. É verdade. E tem um texto que também em João, né, no capítulo de número 1, lá no verso de número 3, ele vai dizer que eu acho que resume muito bem essa pergunta, Mari. Aham. Que ele vai falar dessa forma: o que vimos e ouvimos, anunciamos a vocês também, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, uma vida completamente fora da igreja, uma vida completamente longe da comunhão, você não vai ter uma vida com Cristo, você não vai ter uma vida com o Filho de Deus. Pelo contrário, você vai ter uma vida completamente afastada e isolada daquilo a qual o Senhor ele tem de nos proporcionar. Exatamente. Então, respondendo essa pergunta, não. Na verdade, é impossível, né? Impossível. É impossível nós termos uma vida saudável em Sim, todos os âmbitos quando nós não estamos em comunhão. Se a gente tira uma exatamente. parte do nosso corpo, se a gente precisa fazer qualquer tipo de procedimento no nosso corpo físico, já é totalmente doloroso. Imagina você viver uma vida que não está ali na congregação. Exatamente. E outra coisa também que vale e cabe ressaltar, que essa comunhão, esse congregar, eu coloco sempre que é de suma importância, porque as pessoas, às vezes, elas, dentro daquilo que é o individualismo das pessoas, elas acabam se privando justamente de poder recorrer às pessoas por conta do orgulho também. Sabe, de poder estar, digamos que, há um tempo sem poder estar congregando, né, e de não poder querer congregar, por poder não querer se submeter, digamos que, à vontade de Deus. Ela prefere permanecer na vontade dela, fazendo aquilo que o seu instinto, o seu intuito, né, faz com que ela possa estar dentro de uma zona de conforto, ou seja, dentro do seu lar, do que poder recorrer à igreja. Né? A igreja ela não serve somente as pessoas, às vezes elas têm uma má observância da igreja, né? Porque, como assim foi citado, as pessoas elas colocam a igreja somente de um lugar para poder ir receber a bênção e ir embora. Não, a igreja ela é algo além disso. É algo além que você vai, de fato, o Senhor ele tem de abençoar, abençoa aquele que anda em obediência a Ele. Mas a igreja ela tem um papel fundamental que também de poder estender as mãos para aquelas pessoas que às vezes estão necessitadas, estão precisando de algo ali, e essas pessoas elas não têm onde recorrer. Porém, o orgulho impede com que elas possam voltar a comunhar. Né? Então, isso é algo também que vale ser destacado dentro dessa pergunta. Mas, entrando nisso, você acha que a dificuldade maior é a questão do orgulho ou é a questão, por exemplo, da não confiabilidade ou do não desejo de expor aquilo que está acontecendo, por exemplo, uma falta de confiança em quem está liderando ou quem está pastoreando? Sim, aí já entra os dois pontos. Eu acredito muito dentro da confiabilidade, que essas pessoas elas perdem de fato, Sim. né? E de poder também não estarem comunhando, né? Porque a partir do momento que as pessoas elas entenderem, né, que, como eu acabei de frisar, que a igreja é aquela que abraça, é aquela que, independentemente de algo a qual possa ter acontecido, ou que aconteceu, que possa ter, às vezes, feito com que aquela pessoa viesse a se desvincular, não está mais congregando, né, impede totalmente com que essa pessoa ela expõe, né, o seu problema ali para os irmãos, sabe? Sendo que a igreja ela não vai pregar isso, né? Porque a Aham. igreja está ali para poder abrangir, para poder abraçar, né? Dentro desse âmbito de poder estar ajudando, estar estendendo as mãos para aquele que verdadeiramente está precisando, necessitando. Eu acho que isso é muito uma via de mão dupla. Sim. Porque quando nós falamos nesse mundo da comunhão, da igreja local, desse conceito, nós também estamos trazendo para o mundo ideal, né, Sim, Marcos? Assim, sim, nós sim, estamos trazendo para uma igreja que abraça, uma sim. igreja que acolhe, uma igreja que minimamente a liderança é Uhum. madura para poder receber esse tipo ofertar esse Sim, tipo sim. de apoio e de comunhão. Mas nós sabemos que em muitos casos isso não É acontece, verdade. né? E às vezes a pessoa já chega ali com uma predisposição a não se abrir por algum tipo de conflito ou de frustração que aconteceu ou em outra igreja, Uhum. ou em relações, por exemplo, dentro da sua casa, Sim. em relação com pessoas mais próximas. E aí já se tem aquele
parto de tipo assim, não, eu consigo me virar sozinho, então eu não preciso de ter uma comunhão, eu não preciso falar, eu não preciso me abrir, até porque se eu me abrir, fulano vai falar com Beltrano, que a cidade toda vai ficar sabendo. E eu acho que isso também vem muito de marcas, né? Seja dentro no contexto cristão em outros locais, seja na vida mesmo da pessoa ali, que houve uma quebra de confiança, houve uma quebra de habilidade. E é interessante porque nós sempre queremos ter pessoas para nos ouvir. Nós sempre queremos ter pessoas para cuidar. Nós queremos ser cuidados, nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser acompanhados. Mas nós não estamos prontos, muitas vezes, para sermos essa pessoa. E aí eu acho que está o X da questão em relação à comunhão na igreja. Porque nós queremos ter alguém para poder sugar, digamos assim, mas não temos nada para oferecer. Exatamente. E é por conta disso, né, que se dá o fato de muitas pessoas estarem reclusas, né, de poder não terem essa confiabilidade, né, de poder depositarem a confiança naquelas pessoas a qual deveriam ser, de fato, uma referência para poder receber essas pessoas, para poder abraçar essas pessoas. E cria-se, né, digamos que uma desconfiança. E é essa desconfiança que, infelizmente, né, ela afeta, né, muitas denominações, muitas igrejas, e que impede que verdadeiramente outras pessoas, né, a qual se afastaram, elas possam voltar. Porque sempre vai existir aquela questão, né, será que eu volto porque fulano uma vez fez isso, ciclano outra vez fez aquilo? Então sempre vai existir essa dúvida, esse receio dessa pessoa ter essa proximidade novamente de poder estar dentro do convívio da igreja local. Eu acho isso muito triste até, né? Sim. Tipo assim, esse contexto, porque muitas vezes, assim, eu falo até, por exemplo, com os adolescentes, que eu lido diretamente. Às vezes, para chegar no coração deles, nossa, demora, porque já teve tantas... E olha que é adolescente, Sim, né? sim. Tipo assim, tem poucos anos que tá vivendo isso. Mas demora, às vezes a gente fala assim, não, eu não confio em ninguém e tudo mais. E Provérbios fala sobre ter amigos, né? Sim. Tipo assim, que existem amigos mais chegados que irmãos. Provérbios 17:17. E eu passei por muito tempo na minha vida com esse conceito também. Não, eu não posso confiar em ninguém. Não, eu não posso me abrir com ninguém. Não tem ninguém confiável na igreja. Mas é aquela questão que bate na minha cabeça assim, não. Ainda há 7.000 que não se prostraram a Baal, sabe? Eu acho Sim, que sim. ainda existem pessoas confiáveis, sim. Com certeza. Ainda existem pessoas que nós podemos nos abrir, que vão nos aconselhar, que vão nos abraçar. Mas, além de pensar sobre ter essas pessoas, eu acho que é importante a gente refletir sobre sermos essa Sim. pessoa, sabe? Sobre sermos pessoas que entregam confiança, sobre sermos pessoas que conseguem enxergar do outro sem ser baseado na nossa visão. Porque a nossa visão ela é muito limitada. Sim. Parece que assim, o problema do outro é muito fácil de ser resolvido, né? O nosso que é difícil. Exatamente. Mas por quê? Porque nós sempre olhamos na nossa ótica. E eu acho que o que falta para que nós entrarmos em um contexto de igreja, de ideal, digamos assim, é nós conseguirmos olhar para o outro e enxergar a individualidade do outro, o sentimento do outro, como o outro está enxergando essa situação, como o outro o que o outro sentiu, ou então o que ele vai sentir se eu falar desse jeito, se eu me posicionar dessa forma. As pessoas não estão muito preocupadas com isso. Elas, de fato, querem ter um lugar onde que elas vão serem cuidadas, mas elas não querem cuidar. Exatamente. E eu gosto muito de uma passagem que se encontra em Filipenses, capítulo número 2, que vai falar da seguinte forma: criai também em vós os mesmos sentimentos que houveram também em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não usurpou, mas sim assumiu a sua forma de servo. Ou seja, ele fala para poder criarmos em nós os mesmos sentimentos. Algumas outras versões vai falar os mesmos pensamentos. Qual que é o pensamento de Cristo a respeito de situações como essa? Né? A gente para poder ver, de fato, os evangelhos, nós vamos ver as personalidades de cada um dos discípulos do Senhor. Né? Daqueles a qual o Senhor chamou para poder viver, né, o discipulado perto com ele, tete a tete com ele. Ele vai pegar pessoas explosivas, ele vai pegar pessoas, digamos que aos olhos, ao ver da sociedade, eram pessoas completamente desprezíveis, sabe? Porém, ele consegue fazer com que essas pessoas elas pudessem se aproximar dele e ter a confiança dele. Né? Eu acho muito legal um livro do Dr. Augusto Cury, ele escreve
Esse livro, se não me falha a memória, se chama O Mestre dos Mestres, onde que ele destaca a característica de cada um dos discípulos de Cristo, o temperamento de cada um dos discípulos de Cristo. E isso é muito interessante. Né? Aham. Dentro dessa busca daquilo que é o temperamento das pessoas, nós devemos compreender e analisar essas pessoas dentro da ótica de Cristo. Sabe, porque se nós vivemos Cristo, nós temos Cristo em nós, se nós fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós temos que carregar esse sentimento dentro de nós. Nós não devemos ser, às vezes as pessoas confundem a simpatia com a empatia. Né? Aham. Eu sou simpática a uma pessoa. Não, nós devemos ter a empatia por essa pessoa. Nós devemos ter um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão por essa pessoa. Se esse é o ensinamento que Cristo nos deixou, e é esse ensinamento que deve ser seguido por todos nós. Exatamente. E você trouxe um assunto bem polêmico, né, irmão? Temperamento. Porque, de fato, assim, como você falou, é difícil a gente se colocar no lugar do outro, porque a Sim. gente olha as situações com a nossa ótica, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, meu temperamento é sanguíneo. Sim, sim. Então, eu sou uma pessoa que, pra mim, eu não fico ressentindo as coisas. Ah, passou, acabou, ok. Uhum. Mas eu vou lidar com uma pessoa que, por exemplo, é melancólica, ela tem um sentimento mais aflorado, tem que Sim. tomar cuidado com o que fala, da forma que fala. E isso é muito legal, principalmente no contexto de liderança, Sim, sim. quando a gente consegue ter uma liderança madura o suficiente para conhecer os seus liderados e saber tratá-los dessa forma. Sim, sim. Porque quando nós vamos perceber a raiz de algumas situações que acontecem, é muito pelo outro não conseguir enxergar na ótica que aquela pessoa enxerga. Talvez o que para você é pequenininho, para outra pessoa é um caminhão de coisa. E talvez que para você é um caminhão de coisa, para outra pessoa é uma coisa tão prática, tão fácil de se resolver. Sim, sim. E também a Bíblia ela é muito, mas muito aconchegante a nós e muito explicativa, justamente dentro desse quesito, você Aham. abordando, né, aquilo que é o temperamento das pessoas. Nós podemos observar Paulo, por exemplo, né, quando ele ia fazer aquela viagem missionária, que ele junta ali com ele João Marcos e Barnabé, porém, em um determinado momento, ele impede com que João Marcos pudesse embarcar com eles, pudesse ir adiante, pudesse fazer aquela viagem juntamente com eles. Né? Naquele momento ali você vê um Paulo que estava ressentido de algo que havia acontecido lá atrás. Você percebe que Paulo, naquele momento, ele guardou dentro do seu coração algo que havia acontecido e que, de forma alguma, ele não iria abrir mão, sabe? Ele proibiu o João Marcos de poder viajar com ele, porém, aí entra o fator diferencial, que é Barnabé. Né? Aquele que, no caso, vai acolher, aquele que, no caso, vai abraçar, aquele que, no caso, vai abrir mão da viagem missionária com Paulo. Tanto é que a palavra vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, que, abrindo mão, Barnabé, quem vai com Paulo, se não me falha a memória, é Silas. Né? Ele vai acompanhando Paulo dentro dessa viagem missionária. E Barnabé ele preferiu ficar para poder cuidar de João Marcos. Né? Mais adiante, nós vamos ver na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, o próprio Paulo se retratando com João Marcos depois, falando que ele seria muito útil ao seu ministério. Sim. Né? Então, nós podemos ver que até mesmo dentro da palavra, as pessoas que às vezes, digamos, por conta do temperamento a qual elas carregavam, né, às vezes elas falavam uma palavra aqui, uma palavra ali, que poderia de fato ferir uma pessoa. Eu imagino que naquele momento, sendo proibido de poder embarcar com Paulo, João Marcos ele ficou pensativo, poxa vida, eu sei que eu não quis ir com ele na outra viagem que ele me chamou para poder ir, mas eu estou disposto a poder ir agora e ele está me proibindo, ou seja, minou toda a expectativa no coração de João Marcos de poder fazer uma viagem com ele. Porém, consequentemente a isso, né, nós podemos ver e observar que tem uma pessoa ali que abraça e que não deixa de cuidar, no caso de João Marcos, que é justamente Barnabé. Não, e é legal porque a Bíblia fala sobre isso em Provérbios, vai dizer que como ferro afia ferro. Sim. Né? Ou seja, exatamente isso. Sim, Porque sim. às vezes nós estamos em uma posição onde que nós estamos lidando com uma pessoa que é completamente diferente da gente. Exato. E a gente quer que a pessoa haja conforme o nosso entendimento. Isso não vai acontecer, né? Exatamente. E é lindo ver como que Jesus tratava, igual você falou, cada um dos seus discípulos com seu temperamento diferente, Sim. com a sua forma diferente, com o seu jeito de falar diferente, com o seu jeito de entender as coisas diferentes. E quando nós estamos perto de pessoas que conseguem ter essa sensibilidade, eu acho que é muito mais fácil, é muito mais fluido. Sim. E isso em qualquer âmbito, né, irmão Marcos? Exato. Por exemplo, se você está num âmbito profissional, que a sua Uhum. liderança consegue ter essa sensibilidade, é muito melhor, é muito mais agradável, Sim. e você tem resultados muito melhores. E aí entra num outro ponto nesse Uhum. contexto congregacional, que, na minha opinião, gera muitos conflitos dentro da igreja, é o fato de nós termos lideranças não preparadas para lidar com pessoas. Sim, exatamente.
Pessoas que, digamos que às vezes em um momento, né, que às vezes assume uma liderança e que não tem aquela empatia de convivência com as pessoas, de poder conviver com as pessoas, né? Mas isso eu tenho para mim. É uma opinião minha que eu creio que isso possa ser remodulado nessas pessoas, que essas pessoas, de fato, elas possam entender o verdadeiro intuito, o verdadeiro entendimento daquilo que é o propósito do Senhor, através do chamado da liderança a qual ela vai exercer, que ela está exercendo. Então, juntamente a isso, nós partimos, né, para uma linha de pensamento que nada daquilo que, às vezes, as pessoas elas trazem ao longo do tempo, diante de uma opinião já concreta, relacionado a um convívio com as outras pessoas, não possa ser mudado pelo próprio Deus, que Ele é poderoso para poder até mesmo aquebrantar um coração de pedra, um coração completamente endurecido ali e torná-lo, né, mais sensível, um coração mais vulnerável ao amor de Cristo, de fato. Exatamente. Esses dias aconteceu uma situação comigo muito parecida com o que você falou. Eu tive uma situação no trabalho, assim, boba com uma pessoa, e a pessoa sentiu muito. A pessoa chorou, a pessoa ficou assim, meu Deus, não sei o quê. E eu tava assim, nossa, gente, que coisa boba, que coisa fácil de ser resolvida. Pra mim tava tudo muito em paz. Sim, sim. E a pessoa, assim, sentiu demais aquela situação. E aí, no outro dia, ela virou pra mim e falou, você não sentiu? Você é uma pessoa fria, porque você não sentiu. Uhum. Naquela hora, assim, naqueles 2 minutos que você faz aquela reflexão, eu Sim, falei, sim. gente, pra ela eu não chorar quer dizer que eu não senti. E na minha cabeça era uma coisa tão prática. E nós conversamos, eu falei exatamente isso com ela. Eu falei, olha, o fato de eu não ter chorado não quer dizer que eu não senti, mas nós sentimos de formas diferentes, nós Sim. agimos de forma diferente, Uhum. de formas distintas. E pra mim tava tudo tão fácil de se resolver que eu não, de fato, eu não senti a dor que você sentiu e Uhum. tudo mais. Mas ali eu tive que me colocar no lugar dela, Uhum. lembrar o temperamento que ela tem, lembrar a forma com que ela se sente, porque a minha vontade gritava pra falar assim, pelo amor de Deus, para de frescura. Mas eu não podia fazer isso, Sim, senão sim. eu matava uma amizade Sim, sim. ali, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. A gente não agir na impulsividade para não ter quebras de relações só por uma falta de entendimento mútuo. Exatamente. E nós devemos ser flexíveis, Exato. né? Devemos ser flexíveis diante de pessoas que carregam um temperamento como esse, né? Diante dos nossos filhos, que às vezes criam uma expectativa em nós de um sentimento aflorado, a qual ele está sentindo e quer que nós sentimos aquilo também, sabe? Eu tenho uma mocinha, a Ana Júlia, às vezes ela tá ali um pouco triste e ela vem conversar comigo e ela fala de uma forma assim tão tristezinha que ela quer que eu me entristeça com a tristeza dela, sabe? Porém, naquele momento eu tenho que manter uma postura, né, para poder aconselhar ela, Sim. para poder falar algo que possa animá-la novamente. Então é isso que nós, de fato, devemos fazer. Nos colocando no lugar das pessoas que às vezes estão ali passando um problema, uma dificuldade, sermos empáticos, né, verdadeiramente a essas pessoas, mas também sempre carregarmos uma palavra, né, de esperança, né, para que essa pessoa ela não viva dentro de uma lástima, mas que essa pessoa ela possa se reerguer e saber que existe uma esperança maior, né, que é Cristo na vida delas. Né? É isso mesmo. Então, pessoal, ó, se vocês estão analisando situações segundo a ótica de vocês, lembrem que as pessoas sentem de forma diferente, têm uma visão de forma diferente, que isso vai ajudar muito nas suas relações. Amém. Próxima pergunta? Bora. Bora. É possível... Essa já foi. Essa é legal. Nossa. Como lidar com as feridas causadas dentro da própria igreja e ainda manter o coração na comunhão? Boa pergunta. Quem nunca foi ferido dentro de uma igreja, não é verdade? Nós paramos assim, analisamos essa pergunta e, de fato, nós vamos nos ver dentro dessa pergunta. Sim. Né? E quando nós olhamos para a pergunta que está dizendo como lidar com feridas causadas dentro da própria igreja, ainda manter o coração em comunhão. De fato, quando Paulo ele fala que o nosso alvo ele é Cristo, tem que ser verdadeiramente, porque se nós fôssemos olhar por conta dos acontecimentos, de feridas a quais nós já sofremos dentro da igreja, daquilo que foi ocasionado por conta de uma palavra, a qual às vezes foi uma palavra ofensiva a nós, algo que de fato dilacerou o nosso coração, nós teríamos motivos, digamos que humanos, para poder parar,
para poder falar assim, não quero mais, eu não aceito mais, e sem sombra de dúvidas alguma, isso seria algo que nos tornaria, né, tornaria todos nós impossibilitados de poder prosseguirmos dentro da caminhada com Cristo, né? Principalmente se tratando algo dentro da igreja, porque as pessoas, muitas pessoas, elas colocam a igreja como o Alice no País das Maravilhas. Não, gente. A igreja também, existem situações que são resolvidas através do diálogo, mas existem situações também que vão ser situações a qual podem gerar dentro de você um certo tipo de constrangimento. E é esse constrangimento que muitas pessoas, às vezes, não vão conseguir entender, vai ocasionar essa ferida dentro do coração delas, né? Eu me lembro muito bem que, há um tempo atrás, eu posso falar sem sombra de dúvidas que eu fui ferido, né? A minha família foi ferida, dentro de um lugar onde que nós estávamos, que não compete a mim citar o nome, mas que, diante daquilo que nós carregávamos dentro de nós, o propósito a qual estava estabelecido dentro de nós, o direcionamento a qual o Senhor havia nos dado, nos permitia em poder continuar até o determinado tempo a qual o Senhor ele queria que nós estivéssemos ali dentro daquele lugar. Sim. E não foi isso o motivo suficiente que nos fez sair. Foram outras ocasiões que nós fizemos o nosso desligamento, porém, isso é algo que afeta muitas pessoas, é algo que, de fato, vai minar a fé das pessoas e vai impedir com que elas possam prosseguir, vai impedir com que essas pessoas elas possam se reerguer novamente, né? Se você chegar, na maioria das pessoas, hoje em dia, que estão desigrejadas, e fazer uma pesquisa rápida com elas, perguntando por que você saiu da igreja, ela vai virar para você, vai falar da seguinte forma: porque eu fui ferida dentro da igreja. Né? Então, o lugar onde que oferece a cura, né, é um lugar que também se transformou em um lugar para poder ocasionar feridas nessas pessoas. Então, cabe também a muitas dessas pessoas a terem uma maturidade suficiente para poder entender que, mesmo em meio às feridas, nós devemos continuar olhando para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Exatamente. Eu compartilho muito da sua opinião, e eu acho que a melhor forma de nós sermos curados é nos permitindo ser curados, Sim. né? Esses dias eu conversava com o nosso pastor e eu falei assim, não, mas eu tenho esse medo, como que eu vou vencer? Aí ele falou, fazendo. Amém. Parecia prático, mas de fato fazendo. Então, ao meu ver, como ser curado de alguma ferida relacionada à igreja? Permitindo com que a igreja te ajude novamente. Sim. Quando nós entendemos que nós estamos em um ambiente com pessoas elas estão fadadas, elas estão propícias a nos ferir. E é aquilo que a gente já discorreu aqui durante o podcast. Seja, às vezes, por não ter a sensibilidade de colocar no nosso lugar, seja, às vezes, por uma falha de caráter. Exato. Né? A pessoa quebrou minha confiança, ok, foi uma falha de caráter. Seja qualquer contexto, elas permanecem sendo pessoas. Exatamente. E quando nós entendemos que, da mesma forma que essas pessoas também não merecem, mas possuem o amor de Cristo sobre elas, nós nos colocamos em pé de igualdade. Sim. Elas nos feriu? Sim. Mas quantas pessoas também nós ferimos, né? Exato. Então, quando nós permitimos sermos curados e tendo a consciência de que nós estamos no lugar que vai ser a nossa última igreja, são feridas que podem acontecer e vai ser decorrente da nossa vida. Eu me lembro de uma situação que aconteceu recente. Eu estava muito ferida em relação à igreja. Sim. E eu não tinha mais a expectativa de viver uma boa experiência em relação à igreja, sabe? A gente chega num patamar que a gente fala assim, não, deixa. E foi muito legal, assim, porque eu estava mudando de casa. Sim. E eu estava numa situação, assim, da minha vida pessoal, que eu me mudei, irmão Marcos, com um colchão. Eu não tinha mais nada. Amém. E foi muito legal, porque tudo que eu tenho de mobília da minha casa veio da nossa igreja, sabe? Veio de pessoas que olharam e falaram, não, vamos te ajudar. Aí um me deu uma geladeira, um me deu uma lareira, depois eu ganhei um fogão, depois ganhei sofá, ganhei cama, guarda-roupa. E foi o quê? Pessoas que entenderam ali e me curaram. Então, uma igreja me feriu, uma igreja me curou, sabe? Sim. Mas, claro que eu precisei me permitir viver essa situação. E é muito sobre isso. Talvez você que está nos ouvindo passou por uma situação que te feriu, que te frustrou, e isso te trouxe um receio, ou isso te trouxe uma situação onde você pensa, não, a igreja não é mais o meu lugar, né? Se crente fez isso, o que as outras pessoas vão fazer? Mas não, da mesma forma que você
é amado pelo Senhor, essa pessoa que te feriu também é. Então, não nos compete julgar a outra pessoa ou não perdoá-la, porque nós fomos perdoados primeiro, nós fomos amados primeiro. E na mesma medida que tem pessoas que precisam melhorar, precisam evoluir, como eu disse, seja vendo como o outro se comporta melhor, seja trabalhando essa parte de caráter, nós também precisamos ser moldados. Sim, E às sim. vezes, com o nosso perdão, a pessoa que nos feriu, ela é moldada. Né? Com o nosso falar, não, eu te perdoo, vamos juntos, vamos caminhar junto, essa pessoa vai ser restaurada. Então, permita-se ser curado. Ainda existem pessoas, ainda existem igrejas que estão dispostas, ainda existem lideranças, ainda existem pastoreios que, de fato, estão dispostos a te ajudar a se reerguer, mas não congregar não é uma opção. Exatamente. E nós não podemos nunca permitirmos, né, com que isso possa ser generalizado. Né? Exato. Porque da mesma forma que um dia nós fomos feridos, nós encontramos a cura, né, em um determinado lugar. E nós somos sarados em Cristo. Né? Então não se permita, né, viver dentro dessa lástima, pensando que essa ferida a qual você carrega é uma ferida que nunca vai ser curada. Pelo contrário, a partir do momento que você está disposto com que essa ferida ela possa ser verdadeiramente curada, se entregando ao Senhor, permitindo com que o perdão ele possa ser gerado dentro do seu coração Sim. acerca da pessoa que te feriu, você pode ter a certeza absoluta que o Senhor ele é poderoso para poder derramar um bálsamo e para poder cicatrizar essa ferida que ainda se encontra aberta dentro de você. Amém. Glória a Deus. Vamos para a próxima? Amém. Qual é o papel da comunhão na prática dos dons espirituais dentro da igreja? É legal que quando nós falamos de dons, Sim. eu aprendi na escola bíblica, eu era frequente na escola dominical. Sim, sim. Algumas igrejas ainda têm essa prática, né? Amém. E uma coisa que eu sempre escutava assim, dons são presentes. Uhum. E presentes que não são pra gente. E é muito legal isso, de fato, porque pensar que Deus ele nos proporciona dons para servirmos a igreja. Amém. Agora, como que nós vamos servir a igreja? Como que nós vamos nos doar no contexto daquilo que o Senhor nos doou primeiro, que foram os dons, se a gente não consegue viver em comunhão? Exatamente. Né? Existe algo que aí a gente já está entrando em um outro âmbito que, quando nós falamos, por exemplo, das obras da carne, que entra num fator muito de, como nós falamos, da individualidade, da competição, da inveja, da manipulação, toda essa fonte ali que mina esse processo de comunhão e automaticamente faz com que a gente deixe de usufruir ou deixe de sermos usados com os nossos dons em favor da igreja. Ou deixamos até de receber das pessoas que também são usadas por Deus por algum complexo, alguma situação da individualidade ou da falta de comunhão ali entre eles. Exatamente. E nós nunca podemos pensar, né, que esses dons eles podem ser vistos como um mérito próprio da pessoa. Não. Esse dom, para poder ser evidenciado nas nossas vidas, de fato, através do Espírito Santo de Deus, ele é evidenciado pelas pessoas que estão próximas a nós dentro dessa comunhão. Né? Eu me lembro muito bem que, ainda quando criança, né, o Senhor ele me permitiu estar, né, com pessoas, né, dentro de uma congregação que, por sua vez, eu ainda devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos, e ali foi evidenciado um dom espiritual a qual o Senhor ele havia me concedido através de uma irmã, através de um discernimento espiritual, que ela conseguiu enxergar isso em mim. Só que, até o presente momento, por falta de maturidade mesmo, para poder se tratar de ser uma criança ainda, eu ainda não compreendia, não entendia aquilo que ela queria dizer. Né? Mas a minha mãe ela soube entender perfeitamente. E, de fato, isso foi acontecendo ao longo do tempo. E o Senhor ele foi aperfeiçoando isso na minha vida. Então, a igreja ela entra dentro desse ponto crucial nos dons espirituais, que através dessa evidência a igreja toda vai saber que, de fato, essa pessoa ela está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a variedade de dons que existe dentro das igrejas permite, né, com que isso possa ser identificado de uma forma, digamos que perceptível aos olhos espirituais. As pessoas elas vão ver, né, se uma pessoa, de fato, ela carrega, né, dentro de si essa chama viva a qual o Espírito Santo de Deus colocou sobre ela. E quando eu falo dentro dessa conjuntura, né, da comunhão,
sabe, isso se torna algo mais evidenciado, mais fácil de poder ser identificado, porque a igreja ela carrega esse papel, né? A gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, por exemplo, quando houve a descida do Espírito Santo, Uhum. né, onde que aquelas pessoas ali pensaram que aqueles homens estavam embriagados, mas quando Pedro ele toma a palavra, ele fala: não, irmãos, vocês estão enganados, né? Esses homens eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Pedro naquele momento ele consegue distinguir aquilo que era a profecia de Joel 2:28, né, e trazendo a clareza para aquelas pessoas que ainda desconheciam de fato o que seriam os dons ministeriais, ou através de um dom ministerial que estava sendo evidenciado naquele momento, aquilo que de fato percorreria, né, e decorreria ao longo de todos os Atos dos Apóstolos, sendo evidenciado na vida tanto dos apóstolos quanto dos discípulos a qual seguiam os apóstolos. Exatamente. Lá em Efésios vai dizer: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificações do corpo de Cristo. Eu já ouvi, e eu imagino que o senhor também, um Sim. contexto de tipo assim: ah, não, eu não gosto de ver fulano pregando, ah, não, eu não, Sim, eu não sim. gosto de ver fulano cantando, eu não gosto de ver fulano fazendo tal coisa. Uhum, E às vezes a pessoa está sendo ali muito usada por Deus, às vezes a pessoa está ali verdade. sendo ministrando de Uhum. fato ali, e a gente vê, só que aquele contexto, a pessoa vai usar muito um artifício da É individualidade. verdade. Um artifício talvez de uma situação que aconteceu entre ela e aquela Uhum. pessoa que está ministrando, Sim. e automaticamente ela não consegue ser edificada, ela não consegue receber muitas vezes aquilo que o Senhor está entregando, exatamente por um bloqueio Uhum. num contexto emocional ou num contexto de amizade, e não entendendo o propósito que aquilo realmente está sendo gerado ali. Exatamente, a famosa picuinha gospel, né? Que todos nós bem sabemos e conhecemos. Que isso é um fator que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é um dos maiores vilões ou talvez o grande impedimento com que faz com que as pessoas possam se entregar verdadeiramente, né? Justamente por poder ver numa pessoa, digamos que uma certa dificuldade de diálogo, uma certa dificuldade de parceria, sei lá, algo do tipo. Né, e isso faz com que essa pessoa, através das suas conclusões ou de algo que aconteceu lá atrás, no seu passado, possa criar uma blindagem dentro do seu coração, dentro do lugar específico de culto ali, para poder adorar o Senhor. Né? Sim. Então, isso fica muito, mas muito evidenciado em algumas pessoas, justamente por conta disso. Agora, de contrapartida, vão existir pessoas que, através da adoração a qual está sendo recusada de uma pessoa, que tem essa picuinha, que criou essa picuinha, que criou essa blindagem dentro de si, outras pessoas estão sendo É edificadas. verdade. Né? O Senhor ele está falando com outras pessoas e aquela que está ali rancorosa, com ressentimento dentro do seu coração de algo que passou, está ali forçando algo ou tentando disfarçar algo, mas que está nítido, né, no seu semblante, no seu olhar, até mesmo na sua vida espiritual, que impede de poder acessar aquilo que o Senhor, né, de fato tem ali reservado para todos naquele ambiente. É verdade. E assim, né, falando num contexto geral, se tem alguma coisa para se resolver, resolva, Sim. né? Não podemos deixar de sermos usados e muito menos criar esse tipo de bloqueio do que receber algo da parte do Senhor sobre a vida de uma outra pessoa que às vezes não vai estar, não tem a mesma ideia ou não tem o mesmo temperamento, mas continua sendo filho, continua tendo dons, continua sendo usado por Deus. E é interessante, Mari, que dentro desse aspecto nós devemos nos conscientizar que a própria Bíblia vai falar assim que quando nós formos ofertar, se nós não tivermos de fato em comunhão com o nosso Volta irmão, lá. nós devemos voltar para poder pedir, obter o perdão da parte desse irmão para poder ofertar na casa do Senhor. Isso é muito sério, É verdade. muito sério. Então nós devemos nos atentar também a isso. Glória a Deus. Bora que tá acabando já, Mar. Amém. Como restaurar a comunhão quando há divisão, fofoca, desunião no meio do corpo de Cristo? Bom, isso também é algo muito, mas muito, muito existencial. Não, imagina. Não é não? Não se tem isso nas igrejas hoje. Não se tem. É só ilusão, é ilusão. É uma ilusão de ótica É, que nós temos. é algo hipotético, caso aconteça. Sim, mas como eu disse, é algo muito, mas muito presente, né, que infelizmente ainda afeta a Igreja do Senhor. Né? E como lidar com essa situação? Né? Como ter comunhão, né? Como restaurar a comunhão quando existe essa divisão através da fofoca, né? Através da desunião.
Eu penso comigo sempre o seguinte: a partir do momento que você faz parte da fofoca, que você faz parte das más conversações, né? Porque a própria Bíblia vai falar assim que as más conversações, né, Corrompe. corrompe, né, as pessoas. Corrompe as pessoas de bem. Então, automaticamente, nós nos aliando a pessoas que de fato estão ali somente para poder denegrir, para poder difamar, para poder falar mal, para poder ver defeito em tudo e em todos, automaticamente nós já estamos fora da comunhão com Deus. Porém, esse tempo de restauração, esse tempo a qual nós temos, que as pessoas têm, muitas vezes, para poder ir dentro dessa linha de pensamento, de poder fofocar, de poder criar inimizade dentro da igreja, de poder causar uma rebelião dentro da igreja, seria o tempo necessário que elas poderiam precisar para poder ter essa restauração nas suas vidas, essa restauração de comunhão. Sabe, uma coisa eu penso muito comigo, sabe, que existe um ditado que eles falam que a mesma panela que você está cozinhando hoje, aliás, a panela a qual você faz parte hoje é a panela que vai te cozinhar amanhã. Então, fuge, irmãos, pelo amor de Deus, fuge de fofoca, fuge de conversas paralelas, fuge de tudo isso, que isso vai, de fato, atrapalhar a sua comunhão com Deus. E para poder automaticamente recuperar essa comunhão, é somente diante de uma restauração com o Senhor. Exato. E eu acho que essa restauração ela vem muito à base de conhecimento, né? Eu acho que as pessoas não têm uma noção de fato do que isso causa, né? Verdade. Muito porque a gente entende a causa quando nós vivemos a causa. Sim, sim. Mas o que isso pode causar, muitas vezes não traz consigo uma consciência daquilo que está acontecendo. Então, eu acho que essa restauração ela vem muito pelo conhecimento, ela vem muito pela a palavra de fato, sabe? O imergir essas pessoas e nós termos uma cultura de palavra, nós termos uma cultura de comunhão, porque quando nós estamos dentro de uma igreja onde que existe essa cultura, se você pratica esse tipo de ato, você está sendo alguém à parte, você está sendo uma pessoa por fora daquele contexto. E automaticamente isso vai gerar, nem que seja pelo exemplo, nós temos que gerar. E eu acredito muito sobre isso, sabe? A gente sempre fala, geramos segundo a nossa espécie. Exatamente. Então, quando nós não somos uma espécie que pratica esse tipo de ato, automaticamente nós conseguimos gerar pessoas que também não praticam e disseminar essa cultura de fato. Exatamente. É por isso que devemos sempre estarmos inseridos dentro da palavra. Porque a palavra, sendo o nosso manual de regra de fé e prática, nós vamos cumprir com aquilo que, de fato, são as ordenanças do Senhor para as nossas vidas, né? De não podermos causar rebelião, de não podermos causarmos dissensões dentro dos lugares onde que nós estamos, frequentamos, não somente dentro das igrejas, viu, Mari? Até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho. Na nossa família. Na nossa família, exatamente. Onde que, por sua vez, a fofoca, as más conversações, tudo isso, né, vai disseminar um ódio dentro das pessoas ao nosso respeito. Né? Então, se afastando disso, não permitindo com que isso possa ser algo nas nossas vidas, algo que possa ser, digamos que, rotineiro nas nossas vidas, afastando disso, eu tenho a certeza absoluta que nós estamos indo de acordo à palavra e não estamos deixando, de fato, com que o nome do Senhor ele possa ser profanado e ir para fora, permitindo com que a igreja ela possa ser denegrida, permitindo com que a comunhão com Cristo ela possa ser algo, digamos que, robotizado para algumas pessoas. Então, fazendo isso, tendo a Bíblia, né, como a luz, né, de fato, das nossas vidas, nós permitimos com que ela possa ser, a nossa vida possa estar encaixada e possa estar totalmente alicerçada conforme a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Irmão Marcos, passou rápido. Você acredita que já Muito acabou? rápido, né? Acabou as perguntas. Deixa pra Amém. gente uma mensagem final no nosso podcast. Amém. A mensagem final é justamente sobre a comunhão. Que o Senhor ele possa tocar o coração de cada um de vocês. Você que talvez, às vezes, foi ferido em algum lugar, você que às vezes está desanimado, você que às vezes não sente mais prazer de poder estar no convívio com os outros irmãos, independentemente daquilo que possa ter acontecido. Talvez pela manhã, quando você acordou no dia de hoje,
você percebeu que não foi um irmão que estava do seu lado, não foi uma pessoa a qual talvez te feriu que estava do seu lado, mas foi o Senhor que permitiu com que você viesse abrir os seus olhos. A palavra do Senhor vai falar lá em Lamentações de Jeremias que foi a misericórdia do Senhor que foi a causa, a razão, o motivo principal de nós não termos sido consumidos, porque ela se renovou sobre mim e sobre você mais uma vez, em mais uma manhã. Então não permita com que as desilusões, com que todo o egoísmo, talvez às vezes do seu coração, seja necessário, seja suficiente para poder te afastar de Deus. Se aproxime de Deus, aproxime-se cada vez mais e tenha essa comunhão com Cristo e a comunhão com os nossos irmãos que está aqui te esperando de braços abertos. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, irmão Amém. Marcos. Foi uma honra compartilhar essa mesa com você, esse Amém, minha irmã. momento. E vocês que estão em casa, esperamos de coração que tenham, de fato, recebido essa palavra, que tenham, de fato, aprendido um pouco mais sobre esse contexto da comunhão e sobre tudo que gerar ou estar numa igreja local traz de benefício. E se você ainda não possui, procure a última igreja da sua vida. Nós temos certeza que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer através de você. E continue acompanhando o Podpack, nós temos muito conteúdos, muitos temas ainda para trazer para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.